Quando até mesmo a Argentina é um destino melhor do que a Rússia, é porque a coisa tá realmente feia por lá, né? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um caso vem chamando a atenção das autoridades argentinas há alguns meses. Trata-se do número cada vez maior de mulheres russas grávidas que têm viajado para a Argentina nas vésperas do parto, apenas para dar à luz no país sul-americano. Só nos últimos meses, 5.000 russas, em suas últimas semanas de gestação, chegaram ao país, sendo que, em um único voo, as autoridades argentinas encontraram 33 mulheres grávidas vindas da Rússia. Embora as mulheres tipicamente aleguem estar no país a turismo, as autoridades desconfiam que o motivo para essa viagem seja outro. Acontece que, na maior parte dos casos, as mulheres em questão sequer sabem falar algo em espanhol e permanecem no país apenas pelo tempo suficiente para dar luz aos seus filhos, ou seja, elas desembarcam na Argentina pouco antes do parto e retornam para a Rússia pouco depois com seus filhos recém-nascidos. Fica evidente que o objetivo dessas mulheres não é o turismo, mas sim conseguir a cidadania argentina para seus filhos, uma vez que, pelas leis da Argentina, qualquer indivíduo nascido no país pode se tornar um cidadão argentino. Só no ano passado, 10.500 mulheres russas grávidas desembarcaram no país para terem seus filhos, sendo que pelo menos 7.000 delas voaram de volta para a Rússia com seus filhos logo após o parto. Nesses casos, as mulheres estabelecem procuradores argentinos para cuidar da questão da documentação da cidadania das crianças. As autoridades argentinas, inclusive, já se referem a esse fenômeno como turismo de nascimento, sendo que diversas empresas que fornecem esse serviço já estão sendo investigadas pelo governo, embora não haja até aí nada de criminoso nessa atividade. Existe até mesmo sites que oferecem pacotes de serviços para mulheres russas que desejam garantir uma segunda cidadania para seus filhos. Um desses sites, por exemplo, oferece um pacote com planos de parto personalizados, traslado do aeroporto, aulas de espanhol e descontos nos melhores hospitais de Buenos Aires. Os preços dos pacotes variam entre $5.000 e $15.000, sendo que outras empresas chegam a cobrar até $35.000 pelo serviço. É um bocado de dinheiro. Mas o que estaria levando um número cada vez maior de mulheres russas a preferir ter seus filhos em outro país ao invés de dar à luz as crianças na própria Rússia? E principalmente porque elas estariam buscando uma segunda cidadania para seus filhos logo na Argentina? Bem, a resposta para essas perguntas passa provavelmente pela questão da guerra com a Ucrânia e pelo que isso pode representar para o futuro da Rússia e de seus habitantes. Não se trata apenas de um planejamento de curto prazo, mas sim de pais garantindo a seus filhos um futuro longe da mãe russa caso a situação piore. Acontece que, desde que a Rússia de Vladimir Putin iniciou sua criminosa invasão da Ucrânia no ano passado, uma série de sanções foram adotadas contra o país, dentre elas o fechamento do espaço aéreo de vários países para voos russos, bem como a suspensão de vistos para turistas russos. Hoje, os russos podem viajar para apenas 87 países, muitos dos quais não são destinos muito desejáveis. Por outro lado, a Argentina possui acordos diplomáticos que permitem que seus cidadãos, que possuam um passaporte válido, possam viajar para um total de 171 países, fora a possibilidade de conseguir visto para outros países com os quais não exista um acordo diplomático específico. Por um lado, ser um cidadão russo tem se tornado um tormento, seja por causa da deterioração econômica generalizada no país, seja pelo fato de que, atualmente, é extremamente difícil deixar a Rússia, para onde quer que seja. Por outro lado, o desenrolar da guerra tem deixado um número cada vez maior de russos temerosos quanto ao futuro, e com medo da catástrofe que o final dessa guerra certamente significará para a Rússia, além, é claro, do risco de perseguição por parte do governo, algo com o qual todo russo precisa lidar atualmente. Um advogado argentino responsável por representar uma dessas mulheres afirmou: no regime de Putin, não concordar com a guerra é suficiente para alguém ir para a cadeia, ou para que os membros da sua família sejam enviados para a linha de frente de batalha. No final das contas, esse fenômeno foi desencadeado basicamente pela guerra da Ucrânia. Embora os russos viajassem à Argentina todos os anos, esse caso bastante específico de mulheres grávidas às vésperas do parto viajando para o país é algo totalmente diferente e inusitado.
inusitado, e a explicação para esse fenômeno reside certamente no fato de que muitas famílias russas já preveem um futuro difícil pela frente naquele país. Por isso, seria fundamental ter um plano B, uma alternativa nos próximos anos, dadas as facilidades de obtenção de cidadania na Argentina e também a larga aceitação de seu passaporte ao redor do mundo. Essa parece ser uma opção muito atraente. Isso, é claro, para os familiares que têm condições de pagar pelo serviço. E são as próprias mães russas que atestam essa explicação. O site The Guardian, por exemplo, trouxe o testemunho de uma russa que viajou para a Argentina para dar à luz a seu filho, logo no início da invasão da Ucrânia. Nas palavras dela, descobri que estava grávida logo após o início da guerra na Ucrânia. Quando vimos que as fronteiras começaram a se fechar rapidamente ao nosso redor, sabíamos que tínhamos que encontrar um lugar para o qual pudéssemos viajar facilmente. Um passaporte argentino vai abrir muitas portas para o meu filho. O mais interessante talvez seja pensar que esse plano de segunda cidadania é algo de longo prazo. Afinal de contas, as crianças que estão nascendo agora não serão tomadas de suas famílias para serem enviadas para a frente de batalha na Ucrânia. E certamente, quando os meninos chegarem à idade militar, a guerra já terá sido encerrada. A garantia de uma cidadania argentina para seus filhos representa, para essas mães, a possibilidade de que elas possam construir um futuro em uma outra parte do mundo, que não seja a própria Rússia. Naturalmente, a cidadania argentina de seus filhos também representa a possibilidade de, no futuro, esses próprios pais tentarem conseguir a sua cidadania no país sul-americano. No aspecto geral, esse movimento representa um sintoma de algo muito maior, o fato de que os russos já estão aceitando a realidade de que o futuro da Rússia é totalmente incerto. Num primeiro momento, os oligarcas russos se utilizaram de meios para salvar a si próprios e a seu patrimônio das garras do governo russo e das sanções impostas ao país. Agora, até mesmo cidadãos comuns já lidam com a realidade de um possível e provável fim da Rússia, buscando alternativas para que seus filhos possam construir uma vida em qualquer outra parte do mundo, ainda que seja na Argentina, país que, como bem sabemos, não anda muito bem das pernas. Nós que observamos a situação russa de fora, não temos uma real dimensão do que está de fato acontecendo no país. Isso é algo até natural, afinal de contas, nós brasileiros sabemos bem como as informações bastante distorcidas sobre o Brasil são veiculadas na mídia internacional com muita frequência. Portanto, não há ninguém melhor para saber da proporção da tragédia que a guerra da Ucrânia representa para a Rússia do que o próprio povo russo. Até mesmo a mídia estatal russa já lida com esse fato, conforme noticiamos no vídeo O Destino da Rússia está em se tornar um Irã, uma Coreia do Norte, link na descrição. E dado que a quantidade cada vez maior de mulheres russas busca por um alto preço uma segunda cidadania para seus filhos, é bem provável que o povo russo esteja realmente esperando um futuro sombrio para seu país. Eles certamente já têm a plena convicção de que uma tragédia econômica e social se abaterá sobre o país, algo do qual nós só saberemos em alguns anos. É certo que o número de mulheres que viajam para a Argentina para terem seus filhos é pequeno se comparado ao total de partos realizados todos os anos na Rússia. Porém, isso se deve mais ao alto custo envolvido no turismo de nascimento para a Argentina do que a confiança que os russos depositam em seu próprio país. Conforme a coisa for piorando, a tendência é vermos até mesmo famílias mais pobres buscando alternativas para fugir do governo do Putin, algo que poderá configurar até certo ponto uma diáspora russa nos próximos anos. O fenômeno das grávidas russas desembarcando na Argentina, portanto, pode ser apenas o começo desse movimento. Embora algumas mulheres russas tenham sido detidas pelas autoridades argentinas, algumas por problemas na documentação, outras para prestar esclarecimentos adicionais, o fato é que não parece haver nenhum crime sendo cometido nessa história, de acordo com a lei argentina. Dessa forma, é bem provável que o número de grávidas russas desembarcando em Buenos Aires continue aumentando nos próximos meses, na medida que a guerra na Ucrânia se torna cada vez mais desfavorável para os russos. Resta apenas perguntar, será que existe algum futuro para a Rússia, uma vez que boa parte de sua nova geração, especialmente das famílias mais abastadas, pretende construir sua vida em outro lado do planeta? E cabe lembrar também a curiosa coincidência da Argentina ter sido também o país de escolha da Alemanha
Alemanha, no final da Segunda Grande Guerra, exatamente quando as pessoas lá perceberam que a guerra não iria muito bem como pretendia Hitler. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turgunier. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!